Bom dia, boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkenização para vocês. Hoje, gente, nosso assunto é ReFi, finanças regenerativas. Acredito que muita gente nunca ouviu falar nisso, então, gente, fica nesse podcast porque o assunto é muito importante, vocês têm que saber o que é. Por isso, eu trouxe um convidado que entende tudo sobre o assunto, Marcelo Silva, seja bem-vindo ao Talkenização. Primeiro, muito obrigado a toda a equipe da LIC por esse convite e vamos lá falar de ReFi, né? Boa. Ver aí o que tá acontecendo. Boa, Marcelo, se apresenta pro pessoal aí que ainda não te conhece. Quem é você? Como você entrou no mercado cripto? Como você começou a falar de ReFi? Quem é você aí pro pessoal entender? Flávia, então, eu venho de um background acadêmico e na área de consultoria. Eu sou doutor em desenho institucional e trabalhei 5 anos com consultoria na área jurídica, assim, prestando serviço para escritórios, principalmente na área de recursos especiais e cortes superiores, e passei 5 anos também na área de consultoria política, ali principalmente na relação com o Senado. E aí, cripto chega para mim ali em 2017 para 2018, que é quando um amigo meu, Weber, que é advogado, ele chega para mim, começa a falar de Ethereum, começa a falar, pô, muito maneiro essa tecnologia, blá, 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 e a gente já trocava ideias sobre investimento, sobre coisas do tipo. Eu já fui um holder de Itaúsa, já tive aí um pouco no mercado tradicional, e aí o Weber chega me falando disso, só que na época eu tava ainda fazendo doutorado, então, assim, eu não podia parar assim, eu achava tudo muito interessante, mas não podia parar tanto para poder prestar aquela atenção. E assim que eu acabei o doutorado, eu, tipo assim, pô, vou ver isso agora. E aí eu lembro que no primeiro dia que eu peguei para ler sobre Ethereum, tipo assim, no dia seguinte eu tinha vendido todas as minhas ações da Movida e uma semana depois tinha vendido toda a Itaúsa e comprado Ethereum. E na época, assim, foi uma decisão muito boa, assim, que foi um life change, assim, decisão. Originalmente eu sou do Espírito Santo, sou de uma cidade chamada Serra. Serra é talvez o equivalente a Bangu, no Rio de Janeiro. Serra é sinistro. Serra já foi a cidade mais violenta do Brasil por acho que uns 5 anos seguidos. E aí eu cresci na Serra, porém depois fui para Vitória, que é a cidade vizinha, para fazer faculdade. E aí fiz faculdade, fiz minha especialização em Direito Empresarial, aí fiz o mestrado em Teoria da Justiça. A faculdade foi em Filosofia, loucura. Aí antes disso eu já tinha algum conhecimento em programação, aí fiz a faculdade em Filosofia, depois fiz outro curso de programação, aí fui fazer o mestrado em Teoria da Justiça, que é uma área mais próxima do direito, e depois o doutorado em análise institucional, análise e desenho institucional, que é economia e direito mais ali principalmente. E aí é isso, aí cheguei assim no mundo cripto muito nesse período através do Weber. Legal. E aí você se depara aí com o Ethereum, começa a estudar Ethereum, se apaixona, começa a investir já bem rápido. E em que momento você se depara com finanças regenerativas? E vamos explicar também o que são finanças regenerativas, mas em que momento você se depara com isso? Que momento você começa a estudar ReFi? Então, na época não tinha muito conteúdo para estudar, isso ali mais ou menos já em 2020, 2021. Na época não existia conteúdo em português, não existia nada, e eu sei disso porque eu escrevi os 2 primeiros artigos em português sobre o ReFi. E aí, na época, na verdade, a discussão que a gente tinha era sobre os commons, né, que é os bens de consumo mútuo, né, de consumo público, que é um tema principalmente da economia, que volta lá para Aristóteles e que muda radicalmente com a contribuição da Elinor Ostrom sobre como pode ser administrado os commons, porque o Aristóteles disse que definitivamente os bens públicos seriam todos consumidos e destruídos. E isso foi o paradigma da economia até a Elinor Ostrom chegar e falar, não, se a gente pode consumir eles em conjunto, a gente também pode administrar eles em conjunto. E aí ela trouxe a ideia de commons, e é uma ideia que, assim, eu já prestava atenção antes de cripto, e aí quando eu cheguei em cripto, eu tava ouvindo um podcast, eu mandei um e-mail pro cara que estava sendo entrevistado no podcast, ele me respondeu em 2 minutos. Quem era? Era um grego chamado Vanikpoulos Papadimitriopoulos, alguma coisa, eu não sei agora não. Mas é um nome grego bem complexo, depois eu posso mandar o link dele, assim. Mas enfim, é um escritor grego, e aí eu fiquei muito interessado pelo que ele estava falando, e aí mandei e-mail pra ele me mandou um e-mail de volta respondendo e já me mandando um link do grupo do Telegram. Uhum. E aí eu entrei no link, galera, Crypto Commons Association. Me encontrei. Que legal. Assim, encontrei o meu pessoal, porque eu tinha um interesse em cripto, assim, como na área de investimento mesmo.
Porém, esse interesse morreu muito rápido, assim, eu conheço um pouco o mercado mais tradicional e, assim, falar em questão de investimento, assim, eu, em área, principalmente em commodity afins, eu iria muito mais para terra, água, ar, que são coisas assim. O Bitcoin é bom contra o dólar, mas contra terra e água é mais complicado. E aí, esse pessoal, eles estavam discutindo coisas que eu achava muito mais úteis, assim, na área de blockchain, que é construir infraestrutura para coordenação global. E aí foi lá que a gente começou a ter os primeiros papos sobre o ReFi. Na época... é ReFi? Assim, porque então, a gente tá falando e a gente não explicou ainda o que é ReFi. Então, sim, pro pessoal entender o que é ReFi, a gente continua no bate-papo do grupo. Cara, ReFi, só para poder contextualizar, é Regenerative Finance e basicamente finanças generativas, é basicamente uma área da Web3 que atua na interseção entre ação climática e DeFi. Então, se com DeFi a gente pode redesenhar sistemas de incentivo, principalmente econômicos, para promover qualquer tipo de ação ou ideia que a gente queira, um desses experimentos é com a área de sustentabilidade. E é uma área que cresceu muito, né, e está crescendo muito, principalmente diante da tragédia do ESG, né? O ESG, tipo assim, é o brinquedo preferido de negacionistas, porque é para onde realmente, assim, as coisas dão errado, onde fica aquela história de que, rico adora ganhar dinheiro salvando o planeta. E aí as ReFi, elas surgem basicamente nessa esteira de oferecer soluções para a tragédia do ESG, ao mesmo tempo em que cria um sistema de incentivos que é muito mais voluntário, muito mais colaborativo do que coercitivo ou competitivo, que é os modelos que a gente tem no ESG. Tá. Pra quem ainda tá tipo, meu Deus do céu, tá falando grego, o que é isso que eu não entendi nada? Aplicações do ReFi, porque eu gosto sempre de trazer, assim, beleza, o que é, mas e aplicações? Como é o ReFi na vida real? Basicamente, vamos pensar o mercado de carbono. O mercado de carbono hoje é uma das linhas principais do ESG, todo mundo fala, e basicamente como é que funciona? Você tem as certificadoras que fazem o cálculo de quanto carbono precisa ser capturado, aí você tem essas certificadoras que também definem quais tipos de projetos podem ou não ser aceitos como captura de carbono, e aí se você tem uma terra com floresta, coisa do tipo, você pode cadastrar essa terra lá, e aí cadastrar a floresta, e aí você recebe créditos de carbono que você pode comercializar. E aí essa certificadora é que vai dizer se vale ou não. E esse é um mercado trilionário. É um mercado, assim, em uma ascensão, assim, meteórica. Só que aí alguns problemas. Basicamente, a segurança inteira do mercado depende de uma pessoa olhando PDFs na tela. São PDFs. A pessoa recebe um PDF de um novo projeto e compara com o que seria ideal. E é assim que se move um mercado trilionário no mundo. Como todo mercado que envolve muito dinheiro, obviamente quem faz a parte do trabalho de verdade e quem é honesto está nesse mercado para perder dinheiro. É um mercado que, por hora, todos os incentivos vão para a desonestidade. Tanto que saiu recente algumas matérias mostrando que mais de 90% dos melhores créditos de carbono, os créditos de carbono eles são ranqueados de acordo com a quantidade de informações para ver a solidez do crédito de carbono e tudo mais. Os melhores créditos de carbono da Verra, que é a maior certificadora que existe, 90% eram, assim, totalmente inúteis. Eram projetos que não conseguia acessar a floresta, que não tinha dado suficiente, enfim. Ou que não capturava carbono, porque as árvores elas se comportam de maneira diferente em relação a carbono. Bom, esses são os problemas. E detalhe, para poder cadastrar um projeto você precisa de 50 hectares, no mínimo. E aí você imagina, quem é que tem 50 hectares de floresta? Enfim, todos esses problemas. Agora, imagina se a gente pudesse substituir a verificação ali de uma pessoa olhando na tela 2 PDFs para uma comunicação entre sensores IoT no meio da floresta, um smart contract que avaliasse os dados diretamente vindo do sensor IoT e depois categorizasse esses dados. Eu não tenho ideia o que seja isso. Internet das coisas. São dispositivos eletrônicos que se comunicam com a realidade. Uhum. E aí você imagina, se você coloca um sensor IoT na floresta, esse sensor ele manda dados diretamente para um smart contract, o smart contract processa esses dados, já cria a informação sólida diretamente do sensor, formando um crédito de carbono de verdade, que pode ser verificado em tempo real. E aí você usa algo como a Chainlink, o sistema de oráculos, para poder vincular esse crédito de carbono ao mercado tradicional. Absurdo. E aí, de forma que ele, assim, sendo comprado uma vez, ele é queimado para não ser comprado de novo.
Uhum. Isso é uma das soluções, assim, do ecossistema de ReFi. Que já existe. Sim. Já acontece. Na área, assim, os sensores IoT ainda estão sendo muito testados, porque além da IoT você precisa ter uma certa validade social, porque de outra forma você poderia simplesmente pegar uma floresta onde tem, já é uma área de preservação de algum povo mais tradicional e tudo mais, e vender os créditos de carbono da floresta. Sim. E como é um mercado, como eu falei no começo, que é um mercado de bilionários para trilionários, não é um mercado tão acessível, tudo tem que ser feito com muito cuidado, porque qualquer pequeno erro cria um efeito em cadeia gigantesco, que a gente está falando de trilhões e trilhões de dólares. Mas e assim, Marcelo, um outro exemplo, assim, de alguma coisa que já está acontecendo em ReFi? O caso mais simples, assim, um dos casos iniciais é na região do Sahel, na África, existe um desafio muito grande de manter o preço da comida estabilizado. Esse é um problema que a gente também tem no Brasil. E aí, lá, um dos desafios é que são vários pequenos agricultores, no caso, quase micro agricultores mesmo, que fazem grande parte do abastecimento. E, como micro agricultores, eles acabam não tendo tanta tecnologia para poder contratar um seguro, para poder fazer previsão climática, enfim, todas essas coisas mais que é muito mais do agronegócio do que necessariamente da pequena agricultura familiar. Enfim, o que acontece sempre? Assim que chega mais ou menos o período de chuva, os preços disparam. De chuva ou de seca. Os preços disparam porque é a forma deles manterem uma segurança do negócio. A Green World, eles pegaram uma grant da Chainlink para poder criar um sistema que vincula dados climáticos, né, dados do tempo mesmo, com um smart contract que tem um seguro, um prêmio de seguro. Toda vez que os dados indicam a chuva, esse dado, esse oráculo, né, ele automaticamente ele vai lá e libera o seguro para os agricultores de cada região específica. E aí, com isso, assim, conseguem vender o seguro a um preço muito baixo, porque a gente está falando de uma coisa que vai ser muito certa ali, né, uma previsão científica muito precisa, e ao mesmo tempo consegue garantir a estabilidade dos preços dos alimentos. Aí parece que acho que eles conseguiram mais de 15 mil agricultores na região para usar o seguro deles, enfim. E é algo que, tipo assim, é alternativo ao sistema tradicional, porque essas pessoas nunca conseguiriam crédito. Essas pessoas não conseguiam ir num banco e contratar crédito, o seguro para eles ia ser caríssimo. Então agora eles têm um seguro acessível e que não depende de um ser humano para poder decidir se ele merece ou não. Porque seguro você sabe como é que é, né? O papel da seguradora é não te dar o seu dinheiro. E aí, nesse caso, é um seguro que funciona de uma maneira muito mais condizente com o nome. Que legal, que legal. E assim, o que eu acho muito legal, né, é que a blockchain, ela traz muitas possibilidades pra gente, né? E aí eu queria saber de você, qual que é a importância da blockchain no ReFi mesmo, nas finanças regenerativas? Assim, as duas partes principais, uma é a questão da transparência e da verificação das informações, né, sobre impacto no geral, e dois é a área dos incentivos econômicos, porque, por exemplo, no mercado tradicional de carbono, o custo de você mover dinheiro de um crédito de carbono a ter uma comunidade local, tipo uma aldeia indígena ou coisa do tipo, é enorme, porque você tem que ficar movendo dinheiro de um agente para o outro, converter para moeda local, enfim. É uma coisa caríssima. Tanto que é onde está grande parte da corrupção, assim, nessas associações, doando para associações, doando para fundações, que na verdade pertencem e que aí à empresa. o dinheiro em algum lugar, e daí... Exatamente. E as aldeias, assim, os povos tradicionais, os pequenos agricultores, ribeirinhos, nunca veem o cheiro desse dinheiro. E com a infraestrutura de blockchain, principalmente a área de DeFi, é possível criar infraestrutura que destrave esse dinheiro automaticamente para essa população. Você pode criar, por exemplo, se você vai na Regen Network, você tem os créditos de biodiversidade, de carbono, de várias coisas lá, e na hora que você compra tem uns valores assim baixos, é coisa de $20, $30, e quando você compra aquele dinheiro automaticamente vai para aquela comunidade tradicional, que é a galera que vive no local onde tem a reserva. É o tipo de coisa que, assim, que transforma o ReFi em algo extremamente desejável, não só do ponto de vista humano mesmo, mas até do ponto de vista institucional. Tanto que a gente até brinca, assim, falando que não teve tanto bear market em ReFi, porque o onboard que é feito em ReFi geralmente é institucional. Por exemplo, a Celo mesmo recebeu,
acho que 200 e alguma coisa milhões do World Food Program, que é uma aceleradora, né, do Banco Mundial, porque a Celo é uma blockchain voltada primariamente para ReFi. E aí os onboards são quase todos na área de ReFi, os onboards são quase todos institucionais, assim. Porém, a principal parte, talvez, é o que torna mais interessante a parte de blockchain mesmo, é essa alternativa às soluções tradicionais. A gente pode criar soluções de forma autônoma e coordenar globalmente. E aí, o reconhecimento disso até veio, assim, eu sou co-founder da ReFi Spring, que é basicamente uma organização para acelerar o debate sobre ReFi, e a gente fez isso lançando eventos em mais de 30 países, e lançando eventos e depois criando comunidades locais de ReFi, assim, entre a galera, fomentando ali ecossistemas. E eu fiz parte também da ReFi DAO, eu era core team lá, e, a gente foi convidado pro Fórum Mundial, pro último Fórum Mundial. E aí era interessante que, tipo assim, cripto demorou um tempo para chegar, assim, nesses lugares institucionais. E o ReFi demorou, o quê? Um ano, mais ou menos, para poder chegar, tipo, no Fórum Mundial lá, aquele monte de galera lá salvando o planeta, viajando de jatinho. E é extremamente interessante. Acho que isso que você falou mostra o tamanho do valor de ReFi, né? Tamanho da importância de ReFi. E, tipo assim, a gente está falando basicamente de tokenização de ativos, principalmente, né, uma das principais teses de ReFi, no sentido econômico mesmo, é a criação de moedas estáveis lastreadas em ativos naturais, né? No caso, terra, água, ar. É algo que, assim, pessoalmente eu acho muito interessante porque são ativos que, assim, se o Bitcoin é deflacionário, se o Bitcoin, tipo assim, é algo que resiste à inflação porque performa melhor do que o dólar, assim, o quão melhor performa o custo do ar puro, por exemplo. O quanto você paga para estar num lugar que tem ar puro, o quanto você pagaria para que seus filhos respirassem ar puro, o quanto você pagaria para ter acesso à água pura ou ter acesso à terra. São ativos que não só deflacionários, mas são ativos que determinam o preço de todas as outras coisas. Ar, terra e água. Porque a terra determina a produção de comida, determina todo o resto. Ar determina as condições de vida e determina as condições de empreendedorismo e desenvolvimento social. E água também as condições de vida, né? Então são ativos que eles já eram importantes antes da blockchain e a blockchain chega para democratizar o acesso a esses ativos. E unir essas duas coisas que são extremamente importantes, né? Então faz essa união e traz mais transparência, mais segurança, torna tudo mais acessível. E como que tá o Brasil em relação a ReFi, assim? Tem algum país que tá super desenvolvido em relação às finanças regenerativas? Aonde o Brasil fica em relação ao ReFi? Como que tá essa questão aqui? Cara, o ecossistema global, ele inicia muito fomentado por um pessoal muito dos Estados Unidos e Europa, e aí principalmente uma galera que depois acaba migrando para Portugal. Portugal hoje é mais ou menos que a Zion do ecossistema de ReFi, e aí eu digo isso porque Portugal combina ser crypto-friendly. Na verdade, eles são mais blockchain-friendly do que crypto-friendly, mas eles são blockchain-friendly. Eles, assim, é um país que dá muito incentivo para o desenvolvimento na área de blockchain, o governo português, e uma área de sustentabilidade fortíssima. Então você acaba tendo as condições ali para a galera ir para lá, e por isso que a galera vai mesmo. O Brasil, ele sempre foi um país assim que desenvolve tecnologia tanto digital, quanto industrial, quanto social de ponta na área de sustentabilidade. E o Brasil, assim, é muito forte no ecossistema de ReFi de duas maneiras distintas. Uma, porque grande parte do ecossistema de ReFi é criado por brasileiros fora do Brasil. Que legal, não sabia. Então você tem, assim, muitos brasileiros fora do Brasil, trabalhando, assim, estando em lugares importantes do ecossistema. A Mila ao mesmo é uma tempo, das pessoas? Sim, claro. A Mila Rioja, ela é a lead da Celo para Latam. E, assim, a Mila é incrível, e aí você... gente. Até tem um podcast aqui com a Mila, né, que a gente fala sobre a Celo, que a gente explica realmente como funciona a Celo, enfim. A Mila acho que já veio até mais de uma vez no nosso podcast. Bem legal, assim. O conteúdo dela é incrível. E aí, assim, ela, o Luiz Haddad, deixa eu ver mais quem, assim, o Luiz Fernando, a Esther Gonçalves, enfim, tem uma galera, assim, bastante brasileiro em posições chaves lá fora. Aqui no Brasil, o ecossistema, ele é meio que, assim, acho que a gente poderia dividir ele entre mais ou menos uns 4 nichos, que seriam, primeiro, a grana e as grandes empresas, e aí, no caso, a gente teria a
grana, principalmente iniciativas como o Amas Fund e The Gaia Group. O The Gaia Group é um fundo de investimento brasileiro mesmo, da B3, que todo o lucro é doado para iniciativas regenerativas e iniciativas de impacto. O fundador simplesmente doou o fundo dele inteiro. O fundo não para de trabalhar, continua gerando dinheiro e o dinheiro é doado. E o Amas Fund é o fundo de investimento da Amazônia, é basicamente assim, a instituição que patrocina grande parte das soluções em tecnologia para a Amazônia. E aí você pergunta, pô, mas é ReFi? Porque está muito no mercado tradicional. Bom, o termo ReFi, ele vem do mercado tradicional. O termo ReFi, ele vem do gestor de capital John Fullerton. Ele é um gestor, está vivo ainda, está no Capital Institute, e ele tinha uma carteira dele, assim, história só para resumir em 10 segundos, ele tinha uma carteira que era mais ou menos o hobby dele, onde ele só investia em projetos de impacto social e ambiental positivo. E era algo meio que hobby, não era parte do trabalho, era assim, o que ele gostava de fazer. E aí, passou alguns anos e essa carteira performou melhor do que a maioria das outras carteiras dele, onde ele investia a sério. E aí, ele percebeu que esse tipo de financiamento de projetos de impacto pode ser algo muito lucrativo. E ele fazia o aporte de uma maneira totalmente não exploratória, assim, de uma maneira mais colaborativa mesmo, com os projetos. Enfim, e aí ele lança essa ideia das finanças generativas, a tentativa de criar novas estruturas financeiras que incentivem a regeneração do planeta. E isso ele lança, assim, fora de Web3, fora de tudo. E aí a ideia de ReFi, assim, na Web3 vem mesmo como um meme ali, criado principalmente pela galera ReFi DAO, nossa, esqueci o nome agora do. Mas, assim, enfim, é um meme mesmo que tenta, assim, vender essa ideia de interseção, finanças, blockchain, sustentabilidade. Então, acho que o primeiro no Brasil seria esse, o segundo seria algumas startups que começaram a chegar agora, começaram a experimentar, tentar ganhar dinheiro com essa área de sustentabilidade, e os eventos, que é a parte onde o Brasil, assim, realmente brilha no mundo. A gente tem muito evento sobre ReFi aqui, não tanto ainda só sobre ReFi, ainda falta esse evento, e aí, inclusive, estamos articulando ele aqui, eu estou em Salvador agora. É importantíssimo a gente ter eventos assim, né? Sim. E é uma área, assim, que principalmente agora, com a ideia do real digital, é uma área que a área de ReFi como um todo, assim, a gente vai ver os institucionais brasileiros chegando para a área de ReFi. Aí, tipo, inclusive eu tive no Blockchain Festival falando no palco de ReFi, e do meu lado tava uma gestora não sei se é de impacto do Banco do Brasil, e ela falando, sou uma entusiasta de ReFi. Que legal. Pô, assim, é o que eu falo da questão de como o ReFi avança, assim, numa velocidade rápida, assim. Quanto tempo demorou a ter o primeiro gestor na área bancária falar que era um entusiasta de blockchain? E aí, assim, para o ReFi, assim, veio muito mais rápido porque conecta uma demanda e uma dor do mundo real a uma solução que só a blockchain oferece. E conecta isso sem a juventude típica do ecossistema de blockchain, que é muito comum, assim, na blockchain, a galera muito ativa e militante mesmo sobre a tecnologia. Muito. Não, porque vamos mudar o mundo, vamos revolucionar tudo. E, assim, grande parte devido à juventude mesmo, porque já teve várias tecnologias disruptivas no mundo, até mais do que blockchain, tipo a roda, enfim, e que mudaram o mundo, mas que não mudaram estruturas de poder. E aí, ReFi, mais ou menos, que encontra ali comunidades tradicionais e pessoas que estão desenvolvendo projetos no chão mesmo, a área de blockchain e o que há de mais institucional nas finanças tradicionais. E, assim, isso talvez que, assim, transforme em algo bem único e que pode ser explorado de diversas formas. E como que você vê, assim, o ReFi nos próximos anos, né? Porque a gente já tá vendo esse movimento. Muita gente ainda não sabe o que é, né? A gente tem que falar a verdade, muita gente ainda não sabe. Mas está crescendo absurdamente muito, as pessoas estão cada vez mais falando de ReFi. E como você vê o ReFi nos próximos anos, no Brasil e no mundo? Assim, como eu falei, o Brasil tem essa dupla representação, né? Da área de, assim, grandes instituições chegando agora e projetos locais desenvolvendo. E eu acho que isso é algo tão nosso que pode acabar sendo a chave para resolver uma questão tradicional do ecossistema de ReFi como um todo, que grande parte da grana de ReFi, ela é feita ainda de uma maneira muito tradicional, assim, grande parte dos meus colegas que trabalhavam comigo é uma galera que vem do mercado tradicional de commodities, então são pessoas que entendem a supply chain, assim, de como
feito no mundo, a supply chain, como é que decide quem vai passar fome amanhã, como é que decide qual rio vai ser destruído amanhã. E isso meio que gerou uma dependência ainda de uma visão mais tradicional do mercado, e isso é natural para o pessoal do norte global, é natural para alguns lugares, porém não é algo tão natural quando a gente fala de sul global, porque aqui grande parte dos projetos que a gente desenvolve, não só em ReFi, mas na Web3 como um todo, a gente desenvolve assim, sem grana. Se a gente for esperar receber $50 mil para poder desenvolver uma solução, assim, a galera brasileira não faria. Então aqui a gente faz mesmo as paradas e depois vai atrás do dinheiro. É uma parada muito maluca nossa. E isso tá em ReFi também, a gente vê vários projetos aqui geniais que foram desenvolvidos com pouco ou nenhum dinheiro. A gente tem a Econave, por exemplo, que é uma rede social Web3 de agrofloresteiros pelo mundo. Que legal! E aí, tipo, o pessoal lá ganha tokens baseado em interação com a plataforma. Então você vai postando a sua lavoura, que é a chamada prova de ciclicidade, não, esqueci o nome, permacultura. Eu sei que é a prova de que está se desenvolvendo com o tempo. Uhum. E aí você vai postando, as pessoas curtem isso, validando a sua postagem, e aí as pessoas que têm mais dessas curtidas, que têm mais essa interação, que também oferecem mais curtidas, né, que validam mais paradas, ganham uma grana no final do mês, e essa grana geralmente eles fazem projetos, a grana ela tem que ser utilizada para fazer um projeto local, eles tiram foto e postam lá na plataforma. Que legal. Enfim, cara, é um projeto que acontece que a gente não tem nem noção, né? Tipo, eu nunca teria noção. Assim, o Breno, o fundador, ele estava lá na Holanda, e essa é uma das questões ainda que o Brasil ainda precisaria se desenvolver um pouco mais, que, por exemplo, é uma iniciativa que acabou de receber uma grana e um projeto de aceleração de uma incubadora holandesa. E aí é a questão, tipo assim, a gente está falando de uma rede social de agrofloresteiros no país onde foi criado a agrofloresta, que é a maior solução que existe para a relação ser humano-natureza. E é um projeto que teve que receber, que não recebeu ainda recursos nacionais, que só recebeu recursos de fora. Se essa tendência se consolidar, e aí a parte onde eu falo assim, do futuro mesmo, o que vai acontecer? A gente vai ver meio que uma fuga de cérebros e de talento no Brasil, que é mais ou menos o que acontece hoje já, e vai ter muitos projetos aqui, mas poucos projetos brasileiros, porque a gente vai ter esses projetos feitos por brasileiros, porém, cada vez mais adquiridos por empresas estrangeiras. A alternativa, é essa de construir esses instrumentos de financiamento do ecossistema como um todo no Brasil, e hoje é algo assim, é uma das coisas que eu estou mais empenhado assim nessa pesquisa, na construção dessa infraestrutura hoje. Tanto que eu voltei da Europa, passei alguns meses na Europa, e aí trabalhando construindo uma rede global de hubs de inovação na área de ReFi, e aí a gente criou, e na hora quando eu voltei pro Brasil, assim, eu tenho que criar algo no Brasil. E tem mesmo. E aí que eu criei a Refaz, que é basicamente, assim, uma estrutura para tentar coordenar a criação dessas infraestruturas de redesenho da economia. Mas, assim, pro futuro do Brasil, eu acho que a gente, no que depender dos builders, a gente está muito bem, porque tem muita iniciativa maneira. Inclusive, vai sair um artigo hoje meu sobre o ecossistema brasileiro das ReFi. Já tem primeiro, você pode procurar, The Brazilian Ecosystem of Regenerative Finance. O primeiro é só sobre eventos e comunidades mais locais, e esse segundo vai sair hoje, é sobre já as empresas mesmo. Então, você tem, assim, se depender dos builds, a gente está muito bem. O que vai definir mesmo se o Brasil vai ser um celeiro, como é de commodity e tudo mais, ou se vai ser um país que domina a tecnologia, vai ser basicamente a origem dos investimentos. Se eles vierem do Brasil, então o Brasil vai triunfar como, assim, o país que tem um espaço, tem tudo para isso. Senão a gente vai acabar... O Brasil tem um potencial gigantesco, né, para estar aí na frente. Senão a gente vai acabar tendo essa coisa de os projetos são feitos aqui, mas lá fora. Assim, a gente até brincava na época da ReFi Spring, porque na época a gente fez uma arrecadação maneira, o pessoal do Climate Collect ajudou muita gente, a gente arrecadou $250 mil na época, logo no começo. E aí, só pra você pegar, assim, pra galera que tá ouvindo também, pegar um pouco de como acontece a questão de arrecadação e tudo mais no sistema de ReFi, a ReFi Spring nunca teve um plano de negócio. Você perguntar assim, como é que vocês vão lucrar? A gente, assim, nunca foi o objetivo. Foi uma organização criada só pra acelerar um ecossistema. E conseguiram $250 mil. Sim. De um só contribuidor. E aí depois a gente recebeu ofertas de empresas grandes, assim, de gigantes petrolíferas, assim, ofertas da casa dos 6 zeros de gigantes petrolíferos. A gente recebeu ofertas da galera da área de games, da indústria de games, e sem nunca ter um plano de negócio. Por quê? Porque o tipo de valor que a gente produzia acaba sendo revertido em diversos planos de negócio. Porque, a gente lançou o ReFi em mais ou menos 30 países, até aquele momento, sem contar esse ano. E
E aí você imagina, isso abre mercado para Total. todo mundo do ecossistema. E isso é uma coisa, inclusive, que o ReFi até traz para a Web3, por exemplo. A ideia do Quadratic Funding, da Gitcoin, por exemplo, é uma coisa, assim, eu vejo como uma das primeiras coisas de ReFi, meio que transcendendo, assim, ReFi e se tornando uma parada para a Web3 como um todo. Não, Porque hoje em dia a Gitcoin é essencial, né, para todo mundo. essencial. E eu acho legal, Marcelo, que isso que você falou mostra que o ReFi veio pra ficar, né? E o verdadeiro potencial de ReFi aí. Então, por mais que as pessoas não tenham muita ideia ainda do que seja, talvez quem tá acompanhando, quem tá ouvindo a gente aqui no podcast, agora que tá entendendo realmente que é ReFi, mas pra ver o quão gigantesco é isso, né? E você falou que tá criando um projeto aqui no Brasil, né? O ReFaz, que você falou? Sim. Pô, tem como as pessoas acompanharem esse projeto? Como é? Por enquanto a gente tem um Instagram e um Twitter. Eu sou muito ruim de redes sociais. Refaz Brasil com Z. Com Z. Beleza. Refaz Brasil. E aí, eu sou ruim de redes sociais, tá sendo meu estágio de redes sociais, que eu sou péssimo em comunicar coisas assim em mídia social. E aí, basicamente é uma consultoria. A gente tá tentando, a visão é se tornar algo como a WeTree. Eu não sei se você conhece a WeTree. Sim. Então, seria como a WeTree para a área da interseção entre sustentabilidade e blockchain. E a WeTree, eu não sei se já viu, até o site deles eu acho muito foda, assim, a WeTree, que eu falo, a agência de marketing descentralizada. Inclusive, assim, vejam a WeTree porque eles são muito foda, assim. Pô, eles fizeram a parada da Lens, não sei se você tá ligada. Eu não A vi, até identidade você visual falou da que o Lens. site deles, né, que é muito, muito bom. Eles são, assim, basicamente a WeTree é uma DAO de design, publicidade, marketing, que sai da Ideal. Não sai totalmente, mas assim, fica ali como uma parada autônoma da Ideal, que é uma gigante do marketing, né, internacional. E aí a nossa ideia é ser isso para a área de sustentabilidade, blockchain, bioeconomia e economia circular. A gente reúne vários nomes que ajudaram a construir o ecossistema global das ReFi. Tem eu que, além de assim, participar na parte mais da ReFi mesmo, do ecossistema, também sou mentor de um conselho de uma cátedra da Unesco, no caso a Unesco Sócio de Transcriativa, então consigo assim, ter essa experiência entre política, direito, ReFi e essa parte de desenvolvimento internacional. Tem o Pedro, que também é mentor lá e que já escreveu alguns livros sobre DAOs e que ajudou também a construir várias iniciativas. Tem o próprio Weber, o cara que me trouxe para a blockchain e tudo mais, que trabalha com crises humanitárias, com problemas de alta complexidade na área de mediação jurídica. Deixa eu ver mais quem aqui. Tem o Ariel, que é o coordenador do Blockchain Escola atual. O Ariel, ele era não sei se era gerente, enfim, ele trabalhava na área de design de produtos da Amazon Brasil. Enfim, e aí a gente vai começar agora a trazer uma galera mais de fora, que já veio pro Brasil e conhece, que a nossa ideia é lançar primeiro aqui no Brasil, né? E aí, inclusive, é um dos motivos de eu ter vindo para Salvador, assim. Desde quando eu voltei da Europa, eu fiquei meio sem casa, porque eu entreguei minha casa lá no Espírito Santo antes de ir, e na volta eu simplesmente pensei, caramba, eu não tenho casa. Preciso ir para um lugar. Aí eu fiquei meio viajando, visitando projetos diferentes da área de ReFi, assim, em vários estados. E aí pensei, caramba, Salvador. E aí, tipo, aqui em Salvador você tem a The Trash, que é uma iniciativa do Felipe, eu não sei se você conhece ele. Eu ouvi falar na The Trash, eu acho que quando eu fiz algumas coisas com a Celo. Aí eu acho que eu ouvi falar. Então, tem a The Trash. A própria Play for Change, não sei se você sabe, mas foi fundada aqui, e a galera é daqui, grande parte da galera, né? E aí a ideia é lançar aqui e fazer essa aproximação com o ecossistema mais tradicional. E a gente está conversando bastante com o Cimatec, que é uma aceleradora do Sebrae aqui, para começar a fazer eventos lá dentro, para trazer um pouco do ecossistema para cá. E aqui, assim, além de ser essa cidade gigante, né? Eu acho que é 2 ou 3 vezes o tamanho de BH. Tem um aeroporto internacional que fica perto da praia. Que ótimo. E aí, assim, a gente tá aí muito seduzido por essa infraestrutura. Mas, assim, a nossa ideia é basicamente começar a produzir esse conteúdo em português, começar a informar tanto um público mais tradicional de startup, quanto mapear e dar o destaque para a galera que no Brasil já está construindo. Porque é uma galera que está construindo coisas muito importantes e que muitas vezes ninguém conhece. É uma galera, por exemplo, a Agroforest DAO. A Agroforest DAO é uma DAO de agrofloresteiros pelo mundo. Tem, assim, dezenas e dezenas de países representados lá e foi fundada por um brasileiro que mora lá em Lima Duarte. Não,
e aí a gente tem que dar realmente olhar, né? Não sei se é essa palavra, mas a gente tem que dar visibilidade para os brasileiros mesmo, que estão criando tudo isso. Eu acho E incrível. aí a ideia é essa, e reunir a galera cada vez mais, assim, esse artigo que eu fiz, ele é o resultado da criação de um banco de dados que a gente vai lançar, então a gente vai criar esse mapa já, e vai ser um mapa automatizado, e depois a gente vai, assim, enfim, fazer todo o roadmap do mapa para que no final ele seja um public good Web3, e as pessoas possam receber algo por validar os dados lá dentro ou adicionar novos dados. Que legal. Aí Marcelo, é algo que a gente está construindo aí. eu achei incrível, incrível mesmo. Eu vou acompanhar o Refaz lá no Instagram, nas redes sociais. Com certeza vou acompanhar. Pessoal que quer entender mais sobre Refi, aconselho vocês então a seguirem a Refaz e a seguir você também, né, Marcelo? Qual é o teu Instagram aí pro pessoal te acompanhar? É Marcelo Refi no Instagram. Porém, eu não posto muita coisa assim de Refi no Instagram, eu posto muita capivara, Não, mas... posto muito Mas bichinho. às vezes a pessoa no quer Twitter, saber mais, te manda uma mensagenzinha ali, sim. ou, sei lá, em algum outro canal que você usa bastante. O Twitter geralmente é o melhor canal. Você pode ir lá, Marcelo Refi também, REFI. E aí no Twitter é onde eu vou tentar botar mais as caras, tentar aparecer mais. Acho Instagram ainda tô meio tímido. E, assim, eu acho que principalmente o Instagram do próprio Refaz Brasil, que eu acho que pode ser o lugar onde você vai me encontrar mais disposto a conversar sobre o Refi, passar informações e afins. muito legal, Marcelo. E aí, Obrigada. paralelo a isso, tem um Blockchain Escola também. Grande parte da equipe é daqui da Bahia, do Blockchain Escola. É um projeto que eu fundei no Espírito Santo, mas que depois foi para Minas, para o Rio de Janeiro, para cá, agora está indo para o Pará e para Pernambuco. E a equipe é daqui e a gente está também fazendo algumas parcerias aqui para construir aceleradoras em periferias, aceleradoras Web3, junto com a Serprom, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Enfim, assim, é uma área muito legal, a área de Refi, porque você está sempre trabalhando, assim, tudo que você faz gera um impacto muito bom e muito imediato e, assim, todo dia você está vendo várias pessoas descobrindo cripto pela primeira vez através da melhor lente, assim, é algo muito maneiro. Muito, muito, muito maneiro mesmo. Eu adorei, assim, aprendi muito sobre Refi hoje com você, tenho certeza que o pessoal que ouviu a gente aqui no YouTube também super aprendeu aí, gostou bastante. Então, Marcelo, quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite, espero que você venha mais vezes aqui, que a próxima vez a gente venha para falar muito também da Refaz, para saber aí como que tudo tá acontecendo, como tudo tá se desenvolvendo. Então, eu espero você novamente aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Lembrando, sigam a Lick nas redes sociais, LickBR no Instagram, a gente também tá no YouTube, todos os dias tem conteúdo para vocês, então espero que vocês tenham gostado. Marcelo, muito, muito, muito obrigada. É nóis, eu que agradeço, Flávia. Muito obrigado e obrigado a toda a equipe da Lick aí por esse convite. E vamos se encontrar de novo aí para trocar essa ideia. Se quiser, eu te mando o link do artigo assim que acabar e aí já pode colocar junto no vídeo, porque é um mapeamento do Brasil, assim. Sensacional. Quero sim, quero muito. Pessoal, obrigada. Que bom que vocês estavam aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais tokenização para vocês. Marcelo, obrigada novamente. Até, gente. Tchau, tchau.